Olá, inscritos do Anatomax. Antes de iniciarmos, quero te convidar a refletir profundamente sobre o que vamos explorar hoje. Você já se questionou sobre as perdas que carrega e não consegue entender? Vamos juntos mergulhar no luto invisível que muitas vezes carregamos sem perceber. Então fica aqui comigo até o final e prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e coisas que você nem imaginava. O luto inconsciente é uma das formas mais insidiosas e complexas de sofrimento humano. Ele não se manifesta como uma dor óbvia, mas como uma ausência nebulosa, um vazio que não tem nome e por isso é muito difícil de ser identificado. Talvez seja esse vazio que você está sentindo agora. O conceito de luto inconsciente pode ser atribuído à psicanálise, especialmente a obras de Sigmund Freud em Luto e Melancolia, de 1917, onde ele faz uma distinção entre o luto normal e a melancolia. O luto, entre aspas, normal é aquele que sabemos estar vivendo após a perda de uma pessoa amada. Já a melancolia, segundo Freud, é uma perda que o sujeito não consegue compreender, não sabe o que perdeu, o que causa um sofrimento profundo e irracional. Isso te soa bem familiar? Essa é a essência do luto inconsciente, que surge quando o sujeito perde algo essencial em sua vida, mas não consegue identificar o que foi perdido, pois a perda está oculta nas profundezas da sua psique. Esse luto inconsciente não se refere apenas à perda de entes queridos, mas às perdas invisíveis que acontecem ao longo da vida, aquelas que não são reconhecidas nem pelos próprios sujeitos e principalmente por aqueles que as vivenciam. Ao longo da vida, todos nós passamos por escolhas que definem nosso caminho e nos afastam de versões de nós mesmos que poderiam ter sido, mas que nunca se concretizaram. Quando escolhemos uma carreira, por exemplo, um relacionamento ou um estilo de vida que não corresponde à nossa verdadeira essência, tiramos a vida silenciosamente daquelas versões de nós mesmos que poderiam ter existido. Isso não é sentido imediatamente, mas com o passar do tempo. Então essas perdas vão se acumulando e criando essa sensação de vácuo que você está agora. Como Carl Jung afirmou, a maior tragédia da vida é nos tornarmos aquilo que os outros esperam de nós, e não aquilo que somos. O luto inconsciente, portanto, é o desvivamento dessas versões alternativas de nós mesmos, dessas possibilidades que não foram vividas, mas que, por não serem identificadas, permanecem como fantasmas vagando dentro da nossa alma. Por exemplo, a escritora Clarice Lispector, com sua escrita introspectiva e muitas vezes perturbadora, captura essa sensação de perda sutil quando escreve. Perdi alguma coisa que me era essencial e que eu não percebia quando possuía. Nesse caso, a perda para Clarice é algo silencioso e invisível, que só é reconhecido quando já não existe mais. O luto inconsciente, portanto, é um lamento silencioso, um pesar por algo que não sabemos que nos pertenceu, mas que estava profundamente enraizado em nosso inconsciente. Às vezes é um sonho que jamais foi realizado. Eu mesmo, por exemplo, sempre tentei ser policial militar dos meus 21 até os meus 30 anos, e quando bateu a idade dos 30, não poder mais por vigor de lei prestar esse concurso. Até hoje é um fantasma que me atormenta. Ou até mesmo uma pessoa que já não ocupa mais o mesmo lugar na nossa vida, mas que de algum modo ainda carrega uma carga simbólica de perda. Isso aí é um exemplo óbvio. Relacionamentos que se desfizeram, amizades, negócios, a posição hierárquica que você costumava ocupar. É tudo isso. Não é tão complicado, mas ainda é complicado. Carl Jung, em sua teoria de teleologia da alma, acredita que nossa alma possui uma tendência para a realização de seu potencial, algo que vai além da mera sobrevivência ou adaptação às circunstâncias externas. Quando a gente interrompe esse processo, seja por medos, pressões sociais ou escolhas inadequadas, acabamos enfrentando um tipo de luto. A falta de vida das possibilidades que nossa alma almejava. É o luto do futuro abortado, um futuro que poderia ter sido e que, no entanto, jamais chegou a existir. Roland Barthes, em seu Diário de Luto, observa que o luto não se limita apenas à falta de vida de uma pessoa, mas também ao colapso de um modo de ser. Ele escreve: "Não é ela que desvive, sou eu." A dor do luto para Barthes é a consciência de que o mundo que ele conhecia já não existe mais, e com ele, um pedaço de si mesmo se perde. Aí que a nostalgia começa a te incomodar.
Ainda se você quiser entender um pouco mais esse conceito, assiste o meu vídeo sobre nostalgia que está na playlist de Filosofia e Desenvolvimento Pessoal. No caso do luto inconsciente, esse mundo perdido pode ser algo muito mais difuso, uma vida que poderia ter sido vivida, mas que não foi. Aqui vale um adendo para um tema que foi explorado, novamente, nesse vídeo anterior. A nostalgia, ela se torna uma forma de apego ao passado, de idealização de tempos que já se foram e que podem não ter sido tão bons assim. Em seu diário de luto, Barthes aponta que o luto não é apenas sobre a perda de uma pessoa ou coisa, mas também sobre a perda de um estado de ser que não pode mais ser recriado. Isso é muito perigoso, pois quando olhamos para o passado com lentes idealizadas, acabamos negando o presente e bloqueando o futuro. O luto inconsciente alimenta essa nostalgia, nos mantendo presos ao que já não existe mais. O passado, como um fantasma, vai continuar ali nos assombrando, mas ao invés de viver no agora, nos tornamos escravos de uma memória distorcida. Eu passo por isso. Você passa por isso. E uma hora você vai perceber isso. Portanto, é fundamental aprender a lidar com o luto inconsciente sem cair na armadilha da nostalgia excessiva, que acaba nos impedindo de seguir em frente e de criar novas possibilidades para nossas vidas. Eu vou lembrar vocês do mito grego de Narciso, que oferece uma metáfora bem interessante para entender esse tipo de luto. Narciso, ali obcecado por sua própria imagem refletida na água, se apaixona por aquilo que é inatingível e, ao não conseguir separar da imagem de si mesmo, acaba perdendo a vida afogado, correndo atrás dele mesmo. Narciso é uma figura que vive à margem de uma possibilidade real, preso a uma identidade idealizada que, no final, resulta em sua própria destruição. O luto inconsciente, como o de Narciso, é um lamento por um eu idealizado que nunca poderá ser tocado, por um eu que jamais teve a chance de se materializar. Essa busca constante pela perfeição ou pela imagem idealizada de si mesmo pode ser uma fonte de grande sofrimento. E assim como Narciso, muitas das vezes não conseguimos perceber que estamos perdendo a vida por dentro de nossa própria imagem não vivida. Freud, em suas observações sobre o processo de luto, também nos oferece pistas importantes. Quando perdemos um objeto amado, por exemplo, seja uma pessoa, um ideal, o ego tenta incorporar esse objeto e fundi-lo a nós mesmos, para superar a dor da perda. No luto inconsciente, esse processo de incorporação é interrompido. Algo em nós se recusa a aceitar a perda, não por negação consciente, mas porque sequer reconhecemos que houve uma perda. Isso nos leva a sintomas de angústia, apatia e uma sensação persistente de desorientação. A vida continua, mas sem a mesma energia, como se estivéssemos andando por um caminho sem saber de onde viemos e para onde vamos. A filosofia, por exemplo, também oferece muitas perspectivas interessantes sobre o luto inconsciente. Eu vou citar aqui o filósofo Henri Bergson, em Matéria e Memória, que ele argumenta: a memória é o motor secreto do tempo. O sofrimento humano, na visão de Bergson, não vem daquilo que é, mas daquilo que poderia ter sido. O luto inconsciente é assim, um lamento por futuros não realizados, por um tempo que não pode ser vivido e por assim vai. A dor do luto inconsciente não é sobre o que perdemos, mas sobre o que poderíamos ter sido e não fomos, como eu repeti aqui várias vezes. Em muitos momentos sentimos uma falta imensa que poderia ter sido nossa vida, das oportunidades que nunca tomamos e das escolhas que nunca fizemos. Esse é um luto que se arrasta silenciosamente como uma sombra e nos impede de viver plenamente no presente. Então, a questão que se coloca diante de nós é como curar esse luto invisível, já que nem todo sofrimento é eterno. Essa perda a gente jamais vai saber nomear. Jung nos ensina que aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. Ao não reconhecermos o luto inconsciente, ele se transforma em um peso invisível, um fardo que carregamos sem compreender. Então, a cura desse luto passa pela conscientização e pelo reconhecimento de que há algo em nossa vida que nos falta, algo que precisa resgatar ou integrar. Isso pode ser feito em nossas vidas práticas e até tangíveis, através de alguns pequenos rituais simbólicos. Vamos dar um exemplo, o que eu uso, como escrever cartas para as versões de nós mesmos que não viveram. Por exemplo, eu registro isso em um diário pessoal que vou deixar para o meu filho ler, quando, enfim, chegar a minha vez. Outro exemplo, fazer um altar para os sonhos abandonados, ou criar um espaço em nossas rotinas para lembrar conscientemente das perdas que não foram processadas. Aí, vai da tua criatividade e da sua personalidade. Mas a solução para o luto inconsciente
não está apenas em reconhecimento da perda. Ele também está em uma atitude ativa de reintegração. Naquele momento em que tomamos consciência daquilo que foi perdido, podemos dar um passo além. Em vez de nos apegar ao que já não existe, podemos criar novas versões de nós mesmos. E sem aquele papinho de resiliência. Podemos tomar as perdas como material para a construção de um novo eu. Isso não significa fugir da dor, mas dar a ela um novo significado. Isso pode acontecer, por exemplo, através da reinvenção, através de novos sonhos, novos caminhos e coisas que vocês mal imaginavam. Se eu não tivesse fracassado, agora mesmo vocês não teriam Anatomax em seus ouvidos. A prática de olhar para a dor e perguntar o que posso aprender com isso cria uma abertura para a transformação. O luto inconsciente pode ser um ponto de partida para a criação de uma versão mais autêntica de nós mesmos. Uma versão que não tem medo de se confrontar com as próprias perdas. Criar rituais simbólicos como os que o taoísmo e a psicologia junguiana recomendam pode até estar longe da gente, mas de alguma forma ajuda invisivelmente esse luto inconsciente. Leitura, leitura, leitura e conhecimento. O simples ato de nomear essas perdas e de trazê-las para o campo consciente permite que a gente possa integrá-las e seguir em frente, não como prisioneiros de um sofrimento oculto, mas como seres conscientes de complexidade da nossa história emocional. Para fechar isso aqui, o luto inconsciente nos ensina que a perda é uma parte inevitável da condição humana, mas que, ao contrário do que se pensa, ele não precisa ser algo a ser evitado ou temido. Ao olhar para essas perdas, por mais invisíveis que sejam, podemos transformar a dor em uma oportunidade de autoconhecimento profundo, em uma ponte para a reinvenção. A dor da perda, quando reconhecida e integrada, nos permite crescer, não em spite da perda, mas a partir dela. E ao fazermos isso, talvez possamos finalmente parar de apenas sobreviver às nossas perdas e começar a viver através delas. Se você se identificou com o que discutimos hoje e quer continuar explorando temas profundos e inquietantes do coração humano como esses, não deixe de curtir, compartilhar e seguir o Anatomax. Vamos juntos descobrir como nossas perdas, não literais, podem ser a chave para um novo começo. Um abraço fraterno para vocês todos e até o próximo episódio.